aflitos. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 20, versículo 18, e depois nós vamos lá para João, capítulo 4, mas esteja abrindo aí. Quero saudar a todos que estão conosco, através do Facebook, através do YouTube, e que estão participando também conosco desse culto de adoração ao nosso Deus. Quero pedir a você, como igreja, que não saia da sua posição de igreja. Deus falou muito comigo ali. Eu vou falar algumas coisas que Deus falou, mas eu tenho certeza que o que Deus falou ao coração da igreja nessa noite, você absorveu. Receba. Deus quer falar. A porta está sendo batida. Somos nós que precisamos abrir a porta para que Ele entre, sente conosco, tenha comunhão, e nós venhamos beber dEle, receber dEle. Temos que nos preparar. Estamos vivendo os últimos dias. Que seja um tempo de intensidade, amém? Que seja um tempo de intensidade. Não despreze nenhum momento como esse, por mais simples que pareça ser, de presença de Deus, na casa de Deus. Adore com toda a força do seu coração. Receba tudo que Deus tem para você. Você encontrou, amém? Êxodo capítulo 20, versos 18. Só o versículo 18 nós vamos estar lendo. Deixa eu ver se é 8. Perdão, irmãos, é 19, 18, não 20, 18, 19, 18, só, talvez esteja na mesma página aí, 19 e 18, do ladinho aí, amém? Encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Vou ler mais uma vez. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E aí eu quero levar você ao Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Versículo 4. João 4, 4. Encontramos aí? Amém? E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Pai bendito, nós te agradecemos, porque a tua presença, Senhor, ela está conosco, Senhor, nessa noite. Nós te agradecemos porque o Deus que é vivo, que é real, se manifesta no meio do seu povo, e o Senhor está nesse lugar. Nós te agradecemos porque a tua presença, Senhor Santa, ela constrange o nosso coração. Nós te agradecemos porque a tua presença, Senhor, ela nos constrange a sermos adoradores. A tua presença, Senhor, nos faz, ó Deus, nos aquedar, nos faz, ó Deus, descer, nos humilhar, Senhor, e dizer: santo, santo, santo é o Senhor.
não importando, ó Deus, muito, ó Deus, o que dizemos, pois o Senhor não precisa da glória de homens, principalmente uma glória que alguém peça que dê, porque o Senhor é glorificado nos céus e na terra. A tua palavra diz que os céus, os próprios céus proclamam a glória de Deus, e nos céus os anjos dioturnamente declaram a glória de Deus, mas nós aqui na terra também, ó Deus, queremos dizer: santo, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da glória do Senhor. E nessa noite nós te pedimos que o Senhor continue falando ao seio da tua igreja, ao nosso coração, às famílias da terra, através dessa mensagem, Senhor, através dessa palavra, e que o Senhor possa, ó Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, Senhor, falar poderosamente, trazer uma palavra de entendimento até nós, para que nós possamos beber do Senhor, e depois, ó Deus, de sairmos dos montes, ó Deus, podemos viver a tua palavra mesmo nos mais profundos vales, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. É difícil até dizer amém às vezes. Amém. Ah, glória a Deus. O pessoal do YouTube não escuta, mas do Face escuta o seu amém, porque consegue captar daí. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte, rica, porque é o próprio Jesus falando ali àquela mulher em Samaria. A primeira palavra que nós lemos é depois que Moisés, ele é chamado, é convidado a subir o monte Sinai para falar com Deus. E depois que ele tem um encontro com Deus ali naquele monte, e que dali depois ele desce para levar aquela palavra ao Senhor, ele permanece ali 40 dias, por conta da presença do Senhor. A própria natureza, a Bíblia diz que ela se abala. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, os poderes da terra foram abalados, com a sua volta, que mesmo não pisando no chão, que a Bíblia diz que ele não vai pisar novamente nessa terra, mas os poderes da terra serão abalados. A voz de Deus de Cristo é como o som de muitas águas. A voz do Deus Pai é como voz de trovão. Os poderes da terra são abalados. E aí diz que o monte, ele não conseguiu conter a glória de Deus. E por isso era como um fogo, e fumegava como uma fornalha muito acesa. E as pessoas que estavam no sopé do monte, ali no vale, elas conseguiam perceber, conseguiam sentir, conseguiam serem atraídos pela presença de Deus ali no cimo do monte. E depois é interessante que quando Moisés desce, por conta do tempo que ele havia guardado com Deus ali, o seu rosto ainda permanecia brilhando por conta da presença de Deus. Eu queria que você mergulhasse um pouquinho hoje, que a gente caminhasse um pouquinho hoje para falar do Deus dos montes e o Deus dos vales. Amém? Você já ouviu falar no Deus dos montes? Você já ouviu falar no Deus dos vales? É o mesmo Deus. Apesar das pessoas tentarem dividir para crescerem, você vai entender. As pessoas tentam dividir Deus em o Deus de monte ou Deus de vale. Mas ele não é Deus só dos vales, ele é Deus dos montes. É Deus dos montes e é Deus dos vales. Por quê, pastor? Porque as pessoas acham que Deus só é Deus, ou Deus só está quando alguém está prestando uma ajuda, um socorro, ajudando aos necessitados lá fora, lá no vale, na segunda-feira, no meio da rua, visitando um asilo, estendendo a mão a um mendigo, levando um alimento, fazendo alguma coisa lá no vale, lá no mundo, lá onde o problema realmente está bem latente. E aí as pessoas tentam dividir isso, dizem que trabalho para Deus é esse, que o trabalho para Deus é esse trabalho, e desprezam, entre aspas, o Deus dos montes, ou seja, o Deus que é preciso ser buscado também nos montes.
o Cristo que estava lá no monte, no capítulo 5, 6 e 7, no seu sermão do monte, que subia ao monte para falar para o povo, mas que descia também e curava. É interessante que existem pregadores de montes, que só pregam também nos montes, e por isso as pessoas fazem essa diferença, e às vezes a cabeça de muitos que não mergulham na palavra fica confundida, porque uma hora eles querem servir ao Deus dos vales, desprezando o Deus dos montes, ou em outro momento eles querem servir ao Deus dos montes e desprezam o Deus dos vales. Mas eu quero dizer que é o mesmo Deus, e nós não podemos fazer uma diferenciação, porque quem serve ao Deus dos montes também serve ao Deus dos vales, e quem serve ao Deus dos vales não pode desprezar o Deus dos montes. A gente vai chegar lá. A realidade é que tem pessoas que acham que Deus só está nos montes. Chame um cantor conhecido aí, agora não, nessa pandemia não, né? Mas antes disso, confiando em Deus, depois disso, se eu ligar e perguntar, você pode vir na minha igreja para um cantor famoso, Tassiano, ele vai dizer quantos membros tem a sua igreja. Se eu disser que tem 100 e poucas pessoas, ele não vai querer vir. Você crê nisso? Se quiser depois, quando passar a situação, eu ligo para você e deixo você falar e convidar. Um pregador famoso, pregador de monte, que serve só ao Deus dos montes. Você liga para ele e diz: olha, eu gostaria muito, vai ser o aniversário da minha igreja, vai ser uma festa muito importante, sei lá o quê. Olha, a festa mais importante da nossa igreja. E você liga para ele e depois de acertar os valores, que não são pequenos, e aí, ou mesmo antes de acertar, ele diz: quantos membros tem a sua igreja? E se você disser: olha, tem tantos membros, ele diz: não, eu só prego agora em congresso, eu sou congressista internacional, eu agora eu não sou mais um pastor comum, eu sou um bispo, eu agora sou apóstolo, eu sou pós-apóstolo, eu sou patriarca, eu sou um semideus, eu sou dos montes, eu não ando mais nos vales. E por isso leva a cabeça das pessoas a uma diferença, porque os que estão nos vales começam a criticar os dos montes, e os que estão nos montes não descem ao vale para ver o que está passando, e por isso a cabeça deles é uma cabeça diferenciada, é outra cabeça, e por isso eles não conseguem pregar para uma multidão de 30, 40 pessoas, porque eles são pregadores de multidão, e eles só pregam para milhares, ou centenas de milhares. Irmãos, essa é uma confusão diabólica, não é de Deus. O nosso maior exemplo é Cristo Jesus, amém? É aquele que estava multiplicando pães e peixes para quantas pessoas? Quantas? Só homens, 5.000 homens. Põe as mulheres aí. Vamos dizer que esses homens, porque conta os homens acima de 20 anos. Em Israel, praticamente eram casados. Eu estou colocando uma média pequena aqui. Homens, esposa, 10.000 pessoas. Filhos, não se tem poucos filhos, como tem aqui em alguns outros lugares, lá no Oriente. Eram muitos filhos. Lembra de Jacó, quantos tinham? 12 só o Jacó tinha. Mas vamos fazer uma conta pequena. 15.000 pessoas, vamos multiplicar só 15.000 pessoas. Cristo está pregando ali para 15.000 pessoas, para toda essa multidão. Por isso, ali em cima do monte, para que as pessoas pudessem ficar ali e ouvir aquilo que ele falava, e ele ter uma visão geral daquilo que ele queria alcançar, ou das pessoas que ele queria alcançar. Esse mesmo Cristo, que está pregando para 15.000 pessoas, que é Deus dos montes, depois ele desce e vai e diz: era necessário que passasse na província de Samaria. Alguém poderia dizer: e aonde ele vai? Ele vai realmente para Samaria, ele vai para a capital,
Está dizendo que vai passar na província? Não, não. Ele estava nos montes, ele é Deus dos montes, mas ele é também Deus dos vales. E aonde ele vai? Ele vai para uma cidade, ficava no deserto, para Sicar, uma cidade bem pequena, para ter um encontro lá no centro da cidade, com uma multidão na praça, com as pessoas. Não, ele vai para se encontrar com uma pessoa, com uma mulher, ao meio-dia. Dispensa os seus discípulos e diz: vão comprar pão, vão comprar suprimentos, porque eu vou conversar com uma mulher. Sem se importar de quebrar paradigmas, sem se importar com as pessoas que ficavam na janela, olhando. Já pensou? Aquelas pessoas que ficam fofocando. Jesus, e essa aí já casou com tantos, esse aí vai ser o próximo marido dela. Ele não se importou com isso. Era necessário salvar uma alma, amém? Era necessário salvar uma alma. É isso que nós precisamos entender e compreender nesses últimos dias. Nós cantamos: venha o teu reino, amém? Venha o teu reino. Essa é a visão de reino, é a visão do Deus que está nos montes, mas é a visão do mesmo Deus que opera no meio dos vales, é a visão daquele Deus que cura aqueles que podiam subir os montes, mas é a visão do mesmo Deus, do mesmo Cristo, que vai até os vales, que vai até os necessitados, os leprosos que não podiam estar juntos com aqueles que estavam ali reunidos, e toca naqueles leprosos para que sejam curados. É esse o nosso Cristo, é esse o exemplo, é esse o caminho, é essa a trajetória que o cristão deve seguir. O cristão não pode estar nos montes esquecendo dos vales, assim como não pode estar nos vales sem subir aos montes, amém? Porque monte significa presença de Deus, monte significa o poder de Deus, ardente, latente, fumegando, ardendo no coração do homem. É por isso que nós nos encontramos aqui, num domingo à noite, é por isso que nós adoramos tão efusivamente, é por isso que nós levantamos as mãos, é por isso que nós derramamos nossas lágrimas, nós falamos em línguas estranhas, nós pulamos, nós nos enchemos de Deus. Para quê? Para na segunda-feira a gente ir para os vales, amém? Para estar cheio de Deus, não como um combustível para que me alimente, para que no outro domingo eu receba de novo. Não, mas para que eu possa me encher de Deus, para que eu possa chegar diante das pessoas e falar do amor de Deus, diante das pessoas estender as minhas mãos, diante do ferido e dizer: Deus é a sua cura, diante do necessitado de dizer: Deus é a sua provisão, o Senhor está contigo, o Senhor é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua curando, Ele continua libertando, transformando vidas, porque Ele está com você no vale dos ossos secos. Isso aqui é o 36, 37. É o Deus do vale dos ossos secos, é o Deus do grande vale. É interessante, irmãos, que às vezes a gente fica titubeando. Por quê? Porque o vale é muito próximo do monte, e às vezes a gente não sabe em que lugar espiritual nós nos encontramos. Todo monte, geralmente, próximo dele tem um vale. Tem um vale. O povo de Deus atravessa um vale praticamente de ossos secos no deserto ali. Só dificuldades. Só enfrentando dificuldades. Um mar para que fosse aberto. Falta, escassez de alimento. Não tinha água para beber. Mas olha a presença de Deus nos vales. As vestes não se envelheciam. Amém? Isso é a presença de Deus. 40 anos sem as vestes se envelhecer. As sandálias não se estragavam. A presença de Deus era constante. Olha, o Deus chama Moisés e diz: Moisés, faz o seguinte, aonde é que o povo está? E aí o Moisés diz: Senhor, eles estão ali no vale, acampados ali em cabana. E o Senhor diz: faça o seguinte, Moisés, constrói uma para mim também lá. Eu quero estar no meio deles lá no vale. O tabernáculo foi feito no meio do vale, no centro das 12 tribos de Israel. Presença de Deus junto com o povo no vale.
Deus não abandona você no vale. Portanto, não queira estar no vale, não. Se for para estar no vale, esteja no vale, porque Deus também está no vale. Se é para subir o monte, suba, mas suba para buscar a presença de Deus, suba para fazer o monte tremer, suba para fazer o monte fumegar, porque você precisa da presença de Deus. Quando descer do monte, o teu rosto precisa estar brilhando. Quando sai da igreja, irmão, não pode sair do mesmo jeito, tem que sair cheio de Deus. Tem que voltar com mais vontade de amar, tem que voltar com mais vontade de perdoar, tem que voltar com mais vontade de acudir o necessitado, tem que voltar com mais vontade de se encher de Deus, desse Deus que me ama. Deus falava para mim ali enquanto adorava: viva intensamente os últimos dias. Igreja do Senhor, viva intensamente os últimos dias. Ame mais, se prepare para amar mais, se prepare para perdoar mais, se prepare para abraçar mais. Deus está preparando um tempo em que você vai poder abraçar mais. Há um tempo de afastar-se de abraçar, mas há um tempo de abraçar, e esse tempo Deus já estabeleceu. Deus já marcou o momento em que cessar toda essa praga, toda essa peste, e vai ser um tempo de abraçar. Não negue um abraço, não negue um carinho, não negue um perdão, não negue o seu amor, porque é um tempo de Deus para você, igreja. É um tempo de viver o amor de Deus intensamente. As pessoas precisam sentir Deus no seu abraço. As pessoas precisam sentir Deus em você. E Deus tem preparado esse tempo para mim e para você, porque o Deus dos montes é o mesmo Deus dos vales. E nós não podemos, como cristãos, aceitar essa separação, amém? Eu fiz umas visitas com o pastor, não vou dizer o nome, jamais vou dizer. Quando cheguei aqui, nosso ministério aqui, então foi lá no primeiro ano, visitei alguns lugares, e ele faz, ou fazia, eu não sei se ainda faz, uma obra belíssima, amém, em orfanatos, em alguns lugares e tal, e eu visitei algumas vezes com ele, e ele olhou para mim e disse: esse aqui é trabalho. Eu me humilhei, e baixei, e me encolhi, e tipo, isso aqui sim é que é trabalho. Tipo, lá no monte não tem trabalho. E eu fiquei quieto, não discuti, não disse nada. Mas depois eu cheguei para Deus, que eu gosto de contar, levar minhas dúvidas e intranquilidades para Deus. E depois ele chegou para Deus e disse: Deus, eu também não te sirvo. Eu dei a minha vida para o Senhor. Eu deixei tudo que praticamente eu estava fazendo para servir o Senhor dentro de uma igreja, cuidando de almas, cuidando de vidas, tirando carrapicho e ovelha. Cuidando, visitando, junto com algumas. É bem verdade, irmãos, que no decorrer da caminhada o pastor também se cansa. Vocês acham que não? Cansa. E às vezes a gente sofre também. O pastor também sofre. Não quero que vocês olhem para mim, não, mas que olhem para o reino. Amém? Reino. Estou falando da minha pessoa. Estou contando que sofre. O mesmo Deus que está com o pastor aqui na igreja é o mesmo Deus que está com o evangelista lá no campo. Amém? Existem 5 ministérios. Amém? 5 ministérios. Tem o ministério profético, tem o ministério do ensino, de mestre, do evangelismo, e tem o ministério pastoral. Ou seja, o corpo de Cristo, ele é um. O Deus dos montes é o mesmo Deus dos vales. Ele não age diferente aqui na igreja com o que está lá fora de forma diferente. Não. Ele prepara homens e mulheres nos montes para que sejam enviados para os vales. Mas nem por isso, quando eles descem ao vale,
Não significa dizer que eles não têm que permanecer nos montes. Presença de Deus. Porque a presença de Deus não é só no monte, é também no vale. A tenda, o tabernáculo onde Deus disse: eu quero morar, eu quero habitar no meio deles, ficava no meio de todas as tribos de Israel. E Deus permanecia ali. E depois teve uma discussão, quando Davi quis construir uma casa para colocar a arca de Deus. O Senhor disse o quê? Eu estou feliz no tabernáculo. Estou feliz lá no tabernáculo. Ou seja, eu estou feliz no meio do meu povo. Eu estou feliz no meio do meu povo. Cristo era o Cristo da multidão e Cristo era o Cristo de uma pessoa. Jesus para toda a multidão para ouvir o clamor de alguém que diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O Deus dos montes, da multidão, estava seguindo ali em Cristo Jesus. E uma pessoa grita e clama, e ele rompe para tudo aquilo ali, toda aquela caminhada, para se voltar para uma pessoa que está clamando. Deus escuta o seu clamor lá no monte, assim como escuta o seu clamor lá no vale. Deus recebe a sua adoração aqui na igreja, assim como recebe a sua adoração quando você está lá na rua trabalhando e libera uma palavra de Deus para a vida de uma pessoa. Deus age com você poderosamente do mesmo jeito. Esse Deus não mudou. Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida. Jesus, sendo Deus, o Verbo encarnado, o Deus do monte, dos céus, e que desceu à terra, que vocês cantaram, que nós cantamos aqui também, que se humilhou, o Deus dos montes veio para o vale, terra, habitou entre nós cheio de graça. Esse mesmo Deus, Ele fazia a obra, Ele pregava, Ele curava, Ele libertava, e de vez em quando, Evandro, Ele fazia o quê? Ele subia o monte para orar, para falar com o Deus Pai. Reino de Deus. Amém? A visão é reino de Deus. A visão não é um lugar específico. A visão não pode ser distorcida. É o Deus dos vales. Obra é essa que nós fazemos aqui, e que estendemos as mãos. É uma obra assistencial. Nós distribuímos alimento, nós entregamos cesta básica, nós fazemos isso e isso. Isso sim é Deus. Aquilo que fazem lá na igreja, não, ali ó, eu não sei para que precisa de igreja. Eu ouvi pessoas dizendo isso. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Por que Deus quer e se agrada desse ajuntamento como igreja, corpo de Cristo? Por que Deus se agrada? Tire a igreja, deixe as pessoas soltas só na rua, fazendo a obra, sem nenhum problema. Deus vai estar lá também. Daqui a pouco elas vão se cansar. Elas precisam, nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos desse ajuntamento. Ai daquele que não consegue compreender mais isso hoje. Procure as pessoas desigrejadas hoje. Procure o grupo dos desigrejados hoje. Converse com eles. Converse sobre Deus com eles. A grande maioria, eu não quero generalizar, mas a grande maioria são pessoas que estão acima de tudo e de todos. Perderam isso aqui. Comunhão. Comunhão te dá o entendimento de quê? De igualdade. Amém? Você não é maior do que o seu irmão, você é igual com ele. E muitas vezes nós devemos entender que somos menores uns do que os outros. Quando nós nos afastamos dessa unidade, dessa comunhão, e que nós começamos a buscar, nós nos enchemos
muitas vezes não de Deus, mas de nós mesmos, de conhecimento de muitas coisas que não vêm de Deus, e então nós entendemos que nós não precisamos de pastor, não precisamos de igreja, não precisamos de ninguém, e lá adiante às vezes a gente entende que não precisa nem de Deus. E assim se encontram muitos desigrejados, distantes de Deus, porque abandonaram os montes e acharam que poderiam viver só nos vales. Deus faz o povo transpor o val de Jaboque, mas no val ele tem um encontro, mas ele tem um encontro para andar na presença de Deus. Jacó teve um encontro no val de Jaboque, num ribeiro ali, num vale mais ou menos, para poder depois ser o grande Jacó, pai das 12 tribos de Israel, de uma multidão. Você não pode viver nos montes e se esquecer dos vales. Você não pode viver nos vales e se esquecer dos montes. O Deus dos montes é o Deus dos vales. Amém? A visão de reino é: eu preciso de Deus. A visão de reino é: eu preciso da comunhão. O resumo da palavra, profetas, leis, é amar a Deus, reino, amar a Deus, monte, acima de todas as coisas, olha o vale, e ao meu próximo como a ti mesmo. Monte, Deus acima de todas as coisas, vale como a você mesmo. Você compreende isso? Nós não vamos mais além. Nós vamos orar. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero convidar o ministério de louvor nessa noite. E nós vamos adorar a Deus. E eu quero pedir a você que esteja orando, intercedendo por sua vida, por a vida da igreja, e para que Deus venha firmar os nossos pés na rocha, e que nós não tenhamos uma visão parcial das coisas, mas uma visão ampla, uma visão de reino, uma visão do reino de Deus. Quero convidar você também, não posso esquecer, a nossa irmã Miriam está aqui, Evandro, líderes do Ministério de Intercessão também. Nós já estamos com a nossa campanha para esse mês pronta, amém? 24 horas de joelhos dobrados, em favor da minha vida, da sua vida, da nossa nação, buscando a Deus, buscando o Deus que cura, amém? Que cura o ser completamente, corpo, alma e espírito. Não vamos buscar apenas uma cura do corpo. Não vamos buscar uma cura apenas para o material. Nós precisamos que Deus cure o nosso corpo, as nossas feridas, fisicamente. Mas nós precisamos que Deus cure a nossa alma, amém? Feridas na alma, que Deus sare, que Deus cure, que Deus coloque a mão, para que a nossa alma seja livre, para amar, para perdoar, para abraçar, para viver o amor de Deus de uma forma plena. Nós precisamos que Deus cure o nosso espírito, amém? Que muitas vezes está acabrunhado, triste, abatido, sem ter a intimidade e a comunhão que Deus deseja conosco. Essa campanha de 24 horas, no dia 25, às 7 da manhã, às 7 da manhã do dia 26, não é uma campanha do Ministério de Intercessão. Ela é uma campanha de toda a igreja. Amém? Você é a igreja? Então é para você. Amém? É para você. Eu queria que todos que estão aqui nessa noite, você que está lá do outro lado também, quer fazer parte dessa campanha, que você buscasse a irmã Miriam e desse o seu nome. Eu vou orar, tá horário.
a irmã Gislane dissesse: olha, o meu horário vai ser de 7 às 8 da manhã, vai ser do meio-dia a 1 hora da tarde. Eu vou estar orando com a minha família nesse horário. Eu vou estar clamando pela cura das nações, pela cura da minha vida, da minha família, da minha casa, do povo de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida para o louvor da sua glória. Eu queria que você não ficasse fora dessa campanha. Eu quero dizer profetizar na sua vida. Quando você dobrar os seus joelhos, a primeira pessoa que Deus vai curar vai ser você. A primeira cura que será liberada vai ser sobre a sua vida. Não peça por você. Não peça por você. Peça por outra pessoa. A palavra já foi liberada sobre a sua vida. A primeira pessoa a ser alcançada com cura no corpo, na alma e na mente, no espírito, será você. Não peça por você. Peça pelos seus irmãos. Peçam por aqueles que não podem clamar. Peça por aqueles que estão cegos e não podem enxergar. Peça por aqueles que o mundo já o alcançou e eles não conseguem enxergar o amor de Deus. Você é a voz dessa pessoa que não consegue mais ouvir. Você é o ouvido dela, você é a boca dela. Você entende isso? Você é a luz daqueles que estão nas trevas, que jazem em trevas. Somos nós que temos que iluminar. Não posso nunca esquecer o legado do pastor João Torquato, pastor Cícero. Quem está morto não pode sair da sepultura. É necessário que os que estejam fora vivam. Lázaro sai para fora. A igreja é Cristo na terra. É quem tem a palavra liberada de poder para dizer: receba a vida, receba a cura, receba o poder de Deus. É a igreja. E não olhe para mim, olhe para você. Você é a igreja. Eu sou apenas junto com você. Eu sou apenas seu conservo, servindo ao Cristo Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você é um guerreiro, é uma guerreira, é um valente e precisa se colocar à disposição do Senhor. Nenhum soldado que foi alistado no exército do Senhor se envolve apenas com as coisas desse mundo, muito mais com o reino de Deus. Amém? Você foi convocado para esta grande batalha de vitória do povo de Deus. Amém? Adoremos ao Senhor. Clamemos ao Senhor nessa noite. Aleluia. A visão é de reino. Deixa Deus usar a sua vida. É Deus falando para você. Você é boca de Deus. Profetiza vida, profetiza cura nos vales e nos montes. Prega para uma multidão e prega para uma alma. Levanta-te, levanta-te. Quem diz é o Senhor. É Deus que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas. Te tirei por detrás das malhadas, como diz com Davi, com meu olho te ungi, a reinar e vencer as batalhas. Eu te ajudo, te sustento, sou teu escudo, sou o teu Deus, Deus dos montes e Deus dos vales. És meus filhos, muito amado. Você é filho de Deus e muito amado do Senhor. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo.
Deus que respalda as obras das suas mãos. É Deus que vai à sua frente e diz: não tenha medo. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como fui com Josué, eu serei contigo. Te tirei de detrás das malhadas, como fiz com Davi, com meu olho junto pra reinar e vencer as batalhas. Eu te ajudo, te sustento, sou teu escudo. Você quer um escudo melhor, uma proteção melhor? Deus é o teu escudo, Deus é quem te guarda. Oh, aleluia. Muito amado. Não temas, eu mesmo, Senhor, Te respaldo. Deus te respalda, Deus te restaura. eu mesmo, Senhor, te respaldo. Oh Deus da providência, ó Rei dos reis e Senhor dos senhores, fortalece a minha vida, fortalece a vida dos meus irmãos, fortalece a tua igreja aqui na terra, que sejamos, ó Deus, o teu povo escolhido, que possamos brilhar no meio da multidão, mas que possamos brilhar lá dentro da nossa casa, que possamos brilhar lá no trabalho, mas que possamos brilhar lá dentro do quarto. Oh meu Deus, que possamos pregar a tua palavra para uma multidão, mas que possamos, ó Deus, nos compadecer de uma alma, de uma vida, porque vale mais do que o mundo inteiro. Pai, pelo poder do nome de Jesus, respalda a tua igreja, dá autoridade à tua igreja para ir, para manifestar o reino de Deus no coração do homem. Pai, pelo poder do nome de Jesus, usa a minha vida, usa, Senhor, os teus ministros, usa os teus profetas, o profeta do teu tempo, o profeta dessa era. Pai, usa cada irmão, usa cada irmã com poder e com autoridade que o Senhor mesmo deu, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém, amém, amém. Eis-me aqui, profeta do meu tempo. Amém. Você é profeta, você vai profetizar a palavra de Deus. Amém. Dentro do seu lar, dentro da sua casa, para a sua família. Começa com humildade. Começa como aquele pregador, talvez pregando para meia dúzia de melancias, para Deus depois colocar você lá no meio das multidões. E quando Deus acender você, e que você for uma tocha, não se esqueça que você só brilha por intermédio de Cristo Jesus. Você não tem luz própria. Amém? A luz que brilha em nós é a luz que resplandece do Cristo Jesus. Não somos luzeiros com luz própria. Vós sois a luz do mundo, mas a luz que brilha através de nós é a luz de Cristo Jesus. Amém? Nunca esqueça disso. Quando Deus te fizer grande, nunca esqueça que você é pequeno e que só Ele é grande. Amém? Quando Deus te levar a pregar para multidões, nunca esqueça que talvez uma alma precisa de uma palavra tua, e que a mesma mensagem, com a mesma força que você prega para 500, 1000 pessoas, tem que ter o mesmo vigor e a mesma força para alcançar uma alma e uma vida. Viva Jesus, viva o seu reino com toda a intensidade. Amém? Sem se esquecer de que o amor está acima de tudo. É o dom supremo. Deus te abençoe. Que o Deus que é amor, a própria essência do amor, se manifeste para o mundo através da sua vida, através da minha vida. Deus abençoe uma semana de vitória,
Quando chegar lá nos vales, não esqueça que você é luz para os vales. Deus abençoe no nome de Jesus. Obrigado a todos. Que a paz do Senhor conduza você. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre você. E que assim brilhe a sua luz, ao ponto das pessoas perceberem Cristo na sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe.